Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito prazer. Sexta-feira, 23 de março, a guerrilha hoje abrilhantada com a presença dos companheiros Fernando Malheiros Filho, Lênio Streck, Túlio de Oliveira Martins, Jaime Koenek e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição durante 1 hora e 15 minutos, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br, e o nosso fone e fax 3231-5180. Tabuleiro da Associação Municipal. Essa noite será lançado o candidato à reeleição, o prefeito José Fogaça, numa festa na Sojipa. O tabuleiro está começando a se movimentar, já tem outros candidatos, pré-candidatos, que é a deputada Eu não entendi, já Maria do Rosário. tabuleiro, o movimento ou é as peças? A mesa está em falso. A mesa está em falso. Está Guelza? E não sei se movimenta assim ou assim. As peças se movimentam. Não, mas é que dependendo do solavanco vai o tabuleiro. Vai ver. Bom, existem outros pré-candidatos, como, por exemplo, pelo PT, a deputada federal Maria do Rosário, o ex-ministro Miguel Rosseto, também é candidato a prefeito. Esse recusou um cargo de ministro. Recusou para concorrer à prefeitura de Porto Alegre. Candidato o ministro a candidato. Candidato a candidato, pré-candidato a candidato. O ministro Tasso Genro declarou peremptoriamente, quando assumiu, que não é candidato a prefeito. Mas isso aconteceu outra vez. Outra vez ele disse que não era e acabou sendo. E agora ele disse que não é. Tem mais candidatos. Paulo Odoni, do PPS, por exemplo, deputado estadual, muito conhecido, presidente do Grêmio, deputado reeleito, essa coisa toda, é candidato também pelo PPS. Tem vários candidatos que vão surgindo aí. Deputado federal Vieira da Cunha, pelo PDT, já foi candidato, quer ser novamente. Tem muitos candidatos. Fernando, a aulinha hoje. Flávio, eu trouxe um longo material da Espanha, não quis utilizá-lo todo nos primeiros dias que eu cheguei de lá, e esse é um dos temas que eu trouxe de lá, até porque eu fiz a visita ao Museu Rainha Sofia e lá fiquei espantado com a força da Guernica. A Guernica. Então eu quero ver se eu hoje falo biografo o Pablo Picasso, que era uma figura, a mim, muito interessante, mas que se tornou muito mais à medida que eu fui estudando. Um homem que soube efetivamente, através da arte, traduzir o século em que ele viveu, Flávio. Túlio. Uma mega operação policial hoje no Brasil, Flávio, implicando aí a prisão de 600 pessoas, a ação das polícias civis estaduais, a ser saudada, né, como uma providência indispensável. Os meios existem, os mandados de prisão estão aí. É fazer. Esta é a vontade política mesmo, não aquela que o Baldi gosta de falar, a antiga. Muito, muito bom. Bons frutos. Essa semana, o secretário Enio Bach reuniu a imprensa para mostrar o resultado de uma diligência que me parece comezinha em matéria de segurança pública. Né? E que nunca se tinha notícia de que elas tinham sido feitas com efetividade, que foi fazer o levantamento e a batida e o levantamento do que se tinha nos presídios em termos de armamento, droga e todo esse tipo de... E se descobriu, inclusive, evidentemente que isso já se sabia, mas se configurou, que no presídio é um tráfico aberto de drogas, né? E eu vi assustadíssimo, né, que em determinados estabelecimentos prisionais existiam grandes quantidades de armas de fogo e munição, além daqueles estoques que eles fazem, aqueles estiletes que eles fazem, grande quantidade de arma de fogo e munição. E depois, outro detalhe, com gente confinada, quer dizer, basta colocar a segurança pública lá dentro, fazer uma revista, que essas coisas aparecem. Com a maior rapidez, e se desarticula todo um sistema criminoso, né? Do lado da mesa da Polícia Civil, em que havia a demonstração desse material apreendido, havia um verdadeiro emaranhado, com talvez 1 metro de altura, de fios de carregadores de telefone celular ao lado dos telefones. Esses telefones que eles usam para nos chantagear aqui fora, com sequestros
fictícios, enfim. Quer dizer, é uma iniciativa, inclusive, que não precisa de grande preparação, não precisa de logística, não tem custo. Simplesmente colocar a polícia dentro do presídio e fazer uma varredura. Agora, aí vem as dificuldades do sistema. É uma coisa absolutamente incrível. Se faz um pente fino num presídio, que é o nome que é popularmente dado, faz um pente fino, aí recolhe armamento, armas brancas, telefone celular, droga, enfim, tudo isso que o Fernando relatou, cordas, jiboia, que é a corda feita de lençol, retira tudo. Se fizer de novo, dali a 90 dias, tira outro tanto. Quer dizer, como entra? Não é possível que não dê para controlar. E aí começam as discussões, os regulamentos, as prerrogativas, aí aquela história, faz revista íntima, não faz revista íntima. Ora, isso é desagradável, é um sofrimento para a família, todo mundo sabe, não é uma coisa simples de se resolver, mas tem solução. A verdade é que tem solução, é só fazer uma comparação absolutamente singela. Por que em alguns lugares do mundo, em alguns presídios, isso não acontece e em outros acontece? É só... Não há muito o que investigar. Eu sei, Túlio, que tens dificuldade de falar com relação à questão dos advogados, mas eu estou perfeitamente à vontade para falar isso, porque pertenço à classe. Eu acho que essa deveria ser a primeira providência com que a classe deveria concordar. Não há por que um advogado não tenha que ser revistado na entrada. Ele tem que entrar com os processos, ele tem que entrar com os documentos, né? Se ele tiver qualquer tipo de outra coisa que não seja pertinente ao estabelecimento prisional, tem que ser retido. Mas eu fui almoçar na Bolsa de Valores em São Paulo, no restaurante. Revista. E tive que largar todas as coisas, celular e tudo. Por que se os caras que apostam na Bolsa vão almoçar, eu não aposto na Bolsa, mas fui convidado. Enfim, e as outras pessoas não vão... E nos aeroportos, assim? Nos aeroportos, nos Estados Unidos, você passa aquele jato, que é tira o sapato, as meias. É um troço desagradável. E pronto, o que tu vai fazer? E tu tá pagando ainda por isso. Então há uma contradição principal e a secundária. A contradição principal é achar que tem que fazer revista íntima e isso é indecoroso. É verdade. E faça então, não tente resolver esse problema que é insolúvel. Tente arrumar um outro modo de resolver isso. Por exemplo, a partir de como se faz isso nos parlatórios e para evitar esse tipo de contatos, enfim. E há modos de resolver isso como se resolve no mundo todo sem precisar humilhar as pessoas. Eu concordo, mas vê bem, onde não existe essa necessidade objetiva da situação humilhante para as pessoas, existe uma restrição de direitos muito mais intensa e que vem da lei, e que aqui no Brasil nós não aceitamos. Aí que está. Qual é a questão? Porque nós temos um pouco essa ideia, nós temos uma ideia assim, tipo... um iluminismo tardio no Brasil, de um determinado sentido de que é proibido proibir. Claro. Quando, na verdade, essa proibição da proibição é aquilo que degenera a própria noção, e vou voltar a uma palavra que eu uso muito aqui, que é o papel da interdição da lei. Esse negócio, essa frase sempre me tirou do sério. É proibido proibir. É o besterol consagrado. Veio de maio de 68 é o besterol consagrado. Daniel Combedi, tudo é proibição nesse mundo. O Moisés recebeu as tábuas. O que é aquilo ali? Não. Não isso, não aquilo. Falar em Moisés, a questão é a seguinte, posso contar uma do Moisés? Pode. Desculpe, depois. Não, é só Moisés entra depois. No momento em que a nossa lei começa com tantos considerandos e se exime, se demite do seu papel de interdição, do que tu falavas antes, ninguém mais se interessa pela lei. Essa é a questão. Ninguém se interessa pela lei. Ninguém dá bola para a lei. Porque a lei pega as exceções e as contempla. Tem o problema qual é o sentido da lei. Porque, por exemplo, hoje, a questão dos laudos e que, o papagaio vai sair de novo. E isso é uma questão de interpretação. Eu interpretaria de modo diferente que o Fernando Cabral, juiz de direito, fez. A minha interpretação seria diferente, provavelmente a tua seria diferente. Afinal de contas, se tem uma série de mecanismos que se usa, por exemplo, para aferir a periculosidade de alguém, e o Supremo Tribunal recentemente decidiu que não é proibido fazer laudos para aferição de periculosidade. Isto está pacífico, já há várias decisões do Supremo, e no Rio Grande do Sul, principalmente,
ainda nós achamos que basta um bom comportamento objetivo atestado pelo diretor do presídio e com isso, cumprido um sexto da pena, o sujeito pode sair. O especialista, não o psiquiatra, simples assim. Está dispensado. Esse é dispensado. Não se usa mais. Não, mas só um pouquinho. Não se usa mais. Só para não transitar julgado. Todos sabem que eu acho as nossas leis excessivamente brandas. Agora, a interpretação que o doutor Fernando Cabral deu e está dando, no caso do papagaio, é a mesma que é utilizada em todas as outras situações e que tem respaldo em boa parte do entendimento dos tribunais. Não, só estou dizendo... Mas ele acabou de fugir. Não, que ele não é uma figura isolada. Eu sei. O papagaio acabou de fugir. Eu só estou dizendo o seguinte, a decisão dele... A decisão dele não é nenhum absurdo, não é nenhum disparate. Ela está na esteira... que poderia ser dada de outro modo. Sim, claro, mas está na esteira da média das decisões. Tu estás dizendo... Eu não gosto da lei e não gosto da maneira que é interpretada. Não estou dizendo que ele praticou nenhum desatino, eu estou dizendo que dá para interpretar. Aliás, a propósito da interpretação da lei, né? O Moisés estava no alto, né, da montanha dizendo lá os mandamentos. Aí o 9º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. E foi apedrejado, vaiado, porque a choldra toda embaixo, enlouquecida, né? Contra o Moisés. Que era um absurdo. Imagina, né? Baixar uma lei nesse sentido. Aí o Moisés disse: acalmem-se todos. Eu estou dizendo que isto é a lei. O que a jurisprudência vai dizer depois é outra história. Aliás, sabe por que o adultério não é mais crime? Quem é que ia assinar a sentença? Quem é que ia assinar? Não, dizem, inclusive, a respeito de interpretação, agora parece que estamos numa discussão de interpretação a respeito do que disse o Papa a respeito do casamento, né? Se é uma praga ou se é uma chaga, né? Mas não elogiou, né? Não elogiou nenhuma das duas. Não, mas ele disse que é o segundo casamento, há quem diga que é o primeiro, mas enfim, o que eu quero dizer... Tem várias escolas aí. Tem várias interpretações, eu acho que é muito difícil a gente chegar a um consenso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa noção de lei como interdito, isso não é um privilégio do Moisés, se disse muito mais recentemente. O Freud dizia que civilização é repressão. O Freud leu Hobbes. O cara que leu Hobbes é o cara esperto. Não, Freud evidente foi um cara esperto. Não só porque leu Hobbes, mas também porque criou a psicanálise e que talvez tenha sido, dentre os pensadores do século XIX e século XX, o que melhor entendeu, não digo a alma, mas o funcionamento humano. Houve 3 grandes... A primeira grande revolução copernicana do século XX no pensamento foi Freud. Essa é a primeira grande revolução. Trocou o lance... E as outras duas? A outra foi do constitucionalismo, que transformou todo o mundo. As democracias contemporâneas só se instauraram efetivamente com o novo papel do direito e do Estado. E a terceira foi a mudança, que segue basicamente uma mudança paradigmática também, que é a questão da linguagem. Se até Descartes os sentidos estavam nas coisas, porque elas tinham essência, que é a metafísica clássica. Precisar o sentido das palavras. Depois veio o Descartes e fez um corte e disse: os sentidos estão no cogito, a partir do cogito ergo sum. E aí, no século XX, tudo vira de novo. Por isso é a terceira grande revolução copernicana do pensamento, que é: os sentidos não estão nem nas coisas, porque as coisas não têm uma essência. Depois não estão na mente, porque não é da mente que tu cria os sentidos, porque essa é uma posição idealista de sujeito a objeto. E a terceira é que se vira isso. A linguagem não é uma coisa que está entre a coisa e o objeto. A linguagem é que constitui as possibilidades de eu poder dizer que algo é. Vocês já ouviram falar em passe? Entende? Em quê? Passe. Quando dá aquela bola de lama. Sei, um passe. Acabei de dar um passe aqui. É a teoria da comunicação, né? O Marshall McLuhan. E tem um Einstein que diz que relativizou. Você já só uma vez que ele me deu esse nome. Conforme o Alberto Hoffman me ensinou esses dias. O Einstein relativizou tudo. Pronto. Mas voltando no direito, aqui, esse é o problema. Discussão, uma frase. No direito, o grande problema do direito, um dos problemas do direito no Brasil é achar que tudo é relativo. Eu sou um conservador. Eu acho que sempre é possível uma resposta correta. Eu sou da tese do norte-americano Ronald Worthing, que chama The One Right Answer. Existe. Que sempre há uma resposta certa. Assim como eu não tenho dúvida nenhuma
que Mozart é melhor que Gaúcho da Fronteira e que Chico Buarque é melhor do que Amado Batista. Eu não tenho dúvida nenhuma que Shakespeare é melhor que Molière. A partir disso, no direito também. O dia que eu não conseguir mais no direito dizer que uma interpretação é melhor que outra, eu fecho o bolicho, vou para casa, porque isto faz com que se no próprio cotidiano eu pudesse dizer que este copo é um ônibus, eu teria problemas em tomar um ônibus. Poderia ser atropelado por um copo. Mas na interpretação... mas na interpretação... Foi o que deu para fazer na hora. Mas na interpretação existe subjetividade e a subjetividade ela vem a teu favor, mas ela não é assujeitadora. Ou vem a teu desfavor. Não. Mas a subjetividade não assujeita as coisas. Por isso a Revolução Copernicana. Não. Eu acho que não tem essa extensão. E eu acho que existe uma quantidade enorme de situações no direito em que você não tem uma única resposta. Você não tem uma única resposta. Eu sou onde você começa, não. Mas eu também. Onde você começa a se afastar dos fatos, ou onde a questão de fato é difusa. Esse é o problema. Ou no momento... Isso é metafísica. Separar fato do direito é metafísica. Não é metafísica, Lênio. Isso é a realidade do que você chega. A realidade é uma construção imaginária da sociedade. Claro que não. Olha aqui, é como no direito penal a questão da insuficiência de provas. A insuficiência de provas é um conceito subjetivo. É um conceito subjetivo, mas acontece que no momento em que você vai colocar essa decisão e dar essa decisão uma materialidade, ela subjetiva dentro da democracia. Repete que fiquei com dor de cabeça. A realidade é uma construção imaginária da sociedade. Quer dizer que se eu jogar esse copo ali e quebrar... Não é. A realidade é uma construção imaginária no sentido de que a realidade não é imanente, a realidade não existe por si. Ou seja, as coisas só existem porque você designa elas, que elas têm nome e porque elas têm um sentido. Quer dizer, o ente sem o ser é uma coisa que não tem. Tanto é que na própria psicanálise o real é aquilo que eu não posso falar, o real é o que sobra, em Lacan, né? E somente de forma simbólica que eu faço esse real virar em realidade. E se eu quiser brincar com isso, eu posso falar da realidade da coisa, porque o tempo é o nome das coisas, entendeu? E a partir daí é que eu vou dizer que as coisas são porque eu posso trabalhar intersubjetivamente elas. E quando eu queria fazer uma crítica ao Túlio sobre a subjetividade assujeitadora, essa é a terceira revolução copernicana, porque a partir, por exemplo, do sujeito solipsista, que é a ideia de Kant para cá, a consciência é que define as coisas. No fundo, o direito brasileiro ainda está em cima disso. É que o juiz é o sujeito solipsista, né? O quê? Solipsista, de isolado, entendeu? E que ele é que define as coisas a partir da cabeça dele. Isso faz com que você tenha ele resposta. Traduz, Lênio. Assim não vai dar. Vocês vão fazer piada. Tem que traduzir, ninguém está entendendo aqui. Eu quero saber o que é o juiz Não, mas o problema é o seguinte, eu dei a bola pro Lênio e ele tá dando balãozinho na frente do gol. A questão é o seguinte... Eu quero voltar também. Não, a questão é o seguinte, eu só não entendi uma coisa no raciocínio. Solipsista até que eu engoli bem. Por que nessa tua visão a realidade é um produto da sociedade, não do indivíduo? E por que é imaginário? Também. Bom, imaginário até se entende, né? Em certo sentido. Claro, porque é a noção de imaginário social. É o conjunto de representações que fazem com que você se localize enquanto Túlio. Quer dizer... Lênio, se o cara te meter uma bala na testa, não adianta essa quantidade toda de citações que tu está fazendo. Não. Na hora de condenar, condena. Essa tua conversa é conversa de procurador que não tem a palavra final. Túlio pegou pesado, Túlio, você é um cara inteligente, não despreze a filosofia. Eu quase filosofia no chão para ouvir a realidade. Desprezando a filosofia. Eu não estou desprezando a filosofia, eu só estou te dizendo... O mundo não é simplesmente um conjunto de amontoado de coisas que seria uma espécie de pragmática em que eu posso a qualquer momento utilizá-las. Também não é um amontoado de citações, de palavras, de dúvidas e de revoluções. Aí você está me subestimando. Não estou subestimando até hoje. Não estou te subestimando, não. Pode vir, Lênio, com todos os teus títulos. Eu já escrevi 20 livros sobre isso e não vai me dizer agora aqui no ar
de que, por exemplo, que isso não tem importância, que o importante a tal da prática. Primeiro, então eu vou de cara eu já digo o seguinte, não há diferença entre teoria e prática, porque isso é um corte metafísico. Mas então descrever esses 20 livros não adiantou nada, porque não prestasse atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você se importa. Acabou de dizer isso. Não disse isso. Não disse isso. Eu disse que as duas coisas. Deixa eu ler aqui o negócio da bala na testa. Eu disse que não. Deixa eu ler aqui. Aqui o José Carlos Martinez mandou dizer aqui. Não é conversa de procurador isso, é porque eu até sou um crítico, tu sabe disso. Um pouquinho. Eu sou um crítico do direito há muito tempo, eu sou insuspeito. Antes dessa gurizada e tantos outros escreverem sobre essas coisas, eu já escrevia, porque eu tenho uma certa idade que eu nem represento quando. Não tem. Não representa. Não representa. Olha, só eu que sei, né, Lênio? Só eu que sei, não conto pra ninguém. Eu não vou conseguir conciliar o sono a partir da tua frase, que eu vou pensar. Eu não olha aqui, eu não engulo nada sem mastigar. Não vai dar tempo aqui de falar sobre isso. Como é que é? A realidade é uma construção imaginária da sociedade. Mas, pô, e eu jogo esse copo no chão e a imaginação... Não tem nada a ver com isso, porque este também é um fato que tem sentido. Entende? E esse é sentido... a bala na cabeça que o Túlio falou. Não, a bala na cabeça tem um... Tábua rasa, eu sei. Não, é evidente que você bota a mão no fogo, você queima. Isso é evidente. Agora, o significado que isso tem é outra coisa. Entende? As coisas não são em si, elas só existem porque tem um sentido. Isso está na Bíblia, no princípio era o verbo. Quando logo supera o mito, o homem para de explicar as coisas através do mito e através do logos. Esse é o modo de passar da angústia que existe entre o homem e as coisas. A coisa que angustia o homem desde da primeira distância, então, entre o homem e as coisas, é dizer, como é que eu dou nome para as coisas? O primeiro grande livro de filosofia da linguagem do mundo chama assim, da justeza dos nomes. Por quê? Porque eles queriam saber o seguinte, que é o problema do processo. O processo quer saber se algo é verdadeiro. Quando Túlio decide, quer saber se é verdadeiro ou não. Porque isso é... Não, mas eu queria só fazer uma parte, que é o seguinte, eu concordo que a realidade é o produto do imaginário, só não concordo que seja da sociedade, né? Porque aí nós criamos, eu acho que é do indivíduo, né? A realidade é como nós vemos as coisas e como nós a traduzimos, né? Só que aí nós temos um corte ideológico, né? Tipicamente do Lênio, na exata medida em que, né, uma visão filosófica também pode ser vista de várias formas. Né? E aí nós relativizamos toda a discussão. Claro. Mas eu acho que simplificando, né, a realidade é um produto interno. Isso é a filosofia da consciência. Essa que é a questão. Então, eu costumava dizer o seguinte, nós tivemos um episódio, só para exemplificar, tivemos aquele episódio da morte dos sem terra lá em Belém do Pará, que foram absolvidos, depois condenados. Né? Então, vamos imaginar de massacre do não sei. Aí é que está. Vamos imaginar que seja o balde vindo aquele episódio. Não. Né? Mas olha aqui, que barbaridade. Esses homens aqui esses guardas estão se defendendo. Claro. Né? Tem que atirar nesses homens. Mas vamos imaginar que seja um manifestante de esquerda. Mas olha a atrocidade que cometem contra os sem terras. Isso é o filtro ideológico. Sim, que nos separa o observador do objeto observado. Só que esse observador não viu os sem terra avançarem armados contra os soldados. Né? Senão complica. Bom, então toma aí iogurte piá, só um pouquinho. Vamos tomar iogurte piá. Vamos deixar o telespectador com dor de cabeça. As pessoas atingidas, só um segundinho. As pessoas atingidas pelos disparos e que estão ali mortas, independentemente de nós chamar isso de massacre, de tragédia, de justiçamento, seja lá o que for. É aquela história. Morreu o Pinochet. Morreu o presidente do Chile, morreu o presidente do Chile, piorou a situação no inferno porque chegou alguém pior que o diabo. Tem muitas maneiras de dizer, mas o Pinochet morreu, foi cremado e terminou. Mas aí você está chegando mais próximo. Aí eu estou a teu favor e contra ele agora, porque contra aqui, Deus agora. Então chegando próximo. Tem que fazer, tem que tomar iogurte piá, para um pouquinho. Tomar iogurte piá, melhor não há. Quanto nervosismo já tem? Não, porque está na hora de avisar. Nós temos comerciais, temos horário. Vai comerciais. E o Flávio... Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G-Mortin7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos.
Sábado é dia de mudança. Alugue seu imóvel nos classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. As personalidades do mundo político e da economia, a cidade, a cultura e o turismo. Fórum com Flávio Alcaraz Gomes, todo domingo, 19h. Fórum. Oferecimento Gimo, produtos de qualidade comprovada. Nosso e-mail continua à sua disposição nesta sexta-feira, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone e fax 3231-5180. Amanhã e domingo, ao meio-dia, tem um churrasquinho pronto aqui da Casa Moacir, na Silveiro 272. O que é o churrasquinho pronto? Eles assam lá uma série de cortes de carne e você vai lá e escolhe a carne já prontinha, leva uma salada e não precisa cozinhar. Tanto sábado ao meio-dia quanto domingo, a Casa Moacir está à sua disposição, não somente com o churrasquinho pronto, mas também com aqueles cortes divinos de carne. Está aberto todos os dias a Comercial Moacir, das 7 da manhã até as 9 da noite. Informações, ligue 3231-7666. Túlio. Pois a sexóloga está sendo... Olha aí, Baldi. Sexóloga está sendo protegida pelo presidente da República nas suas manifestações, pois ele acha que ela foi vítima de preconceito. A companheira Marta Suplicy, rainha do turismo, nova ministra do turismo. Ele tem horror da Marta Suplicy. Vocacionada pro turismo. O Túlio. Não gosto. Eu não gosto. Eu acho que ela, em primeiro lugar, não é nada simpática. E o francês dela? Em segundo lugar... Pois é, tem o francês argentino, né? Dublê de francês com argentino. Saiu já, parece, saiu de campo. Foi dispensado? Já. Pois é. Já. Ele foi um sujeito importante na administração de São Paulo. Aliás, eu me lembro daquela cena da Marta vestida de Barbie, atolada vestida? De Barbie, toda de cor-de-rosinha, salto alto. Do balde. Caminhando assim em cima de umas pedrinhas no meio de um alagamento. Eu acho que ela é uma pessoa que traz dentro de si contradições muito profundas que ela oculta. Aquela coisa de ser uma pessoa nascida a Matarazzo, casou com um Suplicy, da fina flor da burguesia de São Paulo, tirando onda de proletário. Quer dizer, se não fizesse isso, ficaria um pouquinho melhor. Aí vem essa conversa mole e ela tem uma força no PT. Que força que ela tem? Enfiaram goela abaixo, tá lá, ministra. E olha, eu vi uma enquete feita aqui no site da internet, perguntando às pessoas se achavam que realmente ela havia sofrido preconceito. 72,3% dizendo que não, mas 27% achando que havia preconceito com a Marta Suplicy como ministra do turismo, e diz que vai influir, que o interesse dela é ter influência no parlamento na votação das emendas, que esse negócio de praia, essa coisa não é lá muito com ela, mas que a questão legislativa está interessada. E dispensou a Infraero, disse que não é com ela, porque o outro ministro tinha interesse na Infraero, que também já foi oferecido uma ocasião de troco aqui para o nosso ex-governador, quando saiu lá do Ministério das Cidades, o Lula teria oferecido a Infraero. Eu fico olhando assim, eu fico preocupado com isso, porque quer você concorde, quer você não concorde com o Lula, enfim, mas é necessário um pingo de competência em alguns dos ministérios. Aliás, quem disse isso foi ele. Num ato falho que foi um negócio maravilhoso, a melhor coisa do segundo mandato dele até agora. Ele disse o seguinte: olha, com educação e saúde não dá para brincar. E ele estava falando na nomeação de um ministro da saúde que era da área. Exatamente. Que era um técnico da área. Por isso que ele utilizou a expressão. Uma pessoa muito respeitada. Com esses dois não dá para brincar. O resto é o Ministério do Collor, que está voltando, mais esse monte de gente aí que perdeu a eleição, tem quase 40 ministérios que estão sendo colocados. Eu não tenho a menor simpatia pela Marta Suplicy e acho mais. Acho que é uma péssima avaliação, da importância do turismo, Baldi, no Brasil. O Brasil tem uma vocação tremenda para o turismo. Nós temos facilidade, nós temos belezas naturais. Nós temos sol, principalmente no litoral. Mar. Sim. Diversidade cultural. E apesar da situação de violência que se tem hoje no Brasil, o povo brasileiro, ele é muito hospitaleiro. Recebe bem as pessoas, gosta dos estrangeiros, gosta do turista.
E aí esse ministério entra rifado num loteamento de cargos desse jeito, vai para uma pessoa como ela. Eu acho agora, tudo esse isso episódio lamentável. da Marta... E eu não tenho preconceito nenhum com a Marta, eu não gosto dela, é diferente. Sim, não por ser uma socialite, simplesmente ela não, como tu não tem preconceito, tem conceitos. Conceito. Bom, o que eu queria... A pergunta que eu faço é a seguinte, Baldi. Aonde se encontra as razões... que eu defenda, né? Vocês estão olhando para mim. Não, mas tu vai ter que entrar nessa agora. A sexóloga. Quer que eu defenda. Aonde que o PT conseguiu encontrar simpatia pela Marta? Em especial em função das raízes do partido, né? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o motivo da socialite deslumbrada virar uma espécie de estrela? Se elegeu prefeito de São Paulo. Se elegeu prefeita, quase foi governadora. Perdeu mas ali com toda a máquina Covas, que era uma legenda. Com toda a máquina do PT trabalhando para ela. Se tivesse sido um político melhor, talvez até tivesse vencido. E não tem nem o marido, não vou usar o nome para não ser processado. Como outro dia nós falamos sobre isso. Ela deixou de a pé o Mogadon. Né? Mogadon, abandonou o Mogadon. O Baldi gostava do Mogadon. O Baldi gostava. Mas o Baldi e o Paulo França. A política é... O Mogadon é apaixonado por ela até hoje, né? Agora que o argentino saiu, talvez ele tenha se habilitado. Explica para as novas gerações quem é o Mogadon. O Mogadon é o senador Suplicy, que era esposo da dona Marta. E que foi apelidado de Mogadon. Por que que é Mogadon? É um remédio. É um tranquilizante. É um tranquilizante que acalma a pessoa, deixa a pessoa calma. Desacelera. E ele, quando houve uma CPI sobre... Na época do Collor, eu acho que foi a CPI do Collor. Na época do Collor. Sobre o dinheiro, de onde é que vinha o dinheiro do Collor, ele se tocou para Nova York. Ele pegou o avião, vestido de Sherlock Holmes, fumando cachimbo. E foi fazer uma investigação detetivesca. Nem Sherlock Holmes. É verdade. É verdade. Só não sei se ele levou o empregado junto, o mordomo. Como era o nome do mordomo? Eu acho que ele levou o mordomo. Eu acho que ele levou o mordomo. O mordomo é o culpado. Só para não deixar passar em branco, acho que o problema da Marta Suplicy, porque essa é uma acomodação política. O governo precisa não só acomodar a base aliada, e por isso que ele vai convidar o Reinaldo Stefanes, o José Múcio, e por mais que sabemos o porquê. E por mais que isso cause um certo regozitamento de alguns setores, esse é um modo que ele tem de arrumar a maioria num regime presidencialista. O problema do regime presidencialista é que as maiorias são eventuais e ad hoc. Para cada caso, uma nova maioria. Isso tem custos sérios. É uma troca pesada. Claro, é uma troca pesada. E o que tu tem que fazer? Tu não só tem que arrumar o problema externo, como interno. Então, na medida em que tu vai expandindo, tu vai encolhendo por dentro, porque quanto mais ministérios tu dá para formar uma base aliada, tu vai encolhendo e tu tem reivindicação. E o que tu vai fazer? Aí vem a Marta Suplicy e você vai jogá-la no turismo. Se ela queria outra coisa, mas só sobrou isso. Bom, ela vai fazer política a partir disso. Ela tem qualificação para chegar lá? Mas isso é secundário. Mas política nesse ponto, a política como eu disse, é darwiniana. As espécies vão se adaptando. Agora, Lênio, só no mesmo sentido que tu estás falando, só uma dúvida que eu tenho é que por que ela tem tanta força no PT? Essa da onde que vem essa importância do PT? Porque ela não é do Alagoas, ela é de São Paulo. E de São Paulo, ela é essa é boa. Mas tem ela não é do Alagoas. Pois é, mas aí não explica tudo. E se eu tivesse sido prefeito, quem é prefeito de São Paulo maneja um orçamento tão grande que quando sai é sempre candidato a presidente ou a governador. Por que ela ficou prefeita de São Paulo? Por que ela... Bom, ela era uma celebridade da televisão. Porque o marido que introduziu, o ex-marido que introduziu ela. Só isso. Foi isso. Foi o senador Suplicy que introduziu. Agora não introduz mais. Não, foi a sexóloga. Senador Suplicy. Aí tem que entender a construção. Senador o quê? Suplicy. Que horrível. Supri. Aí tem que entender o processo de formação interna, né? As várias correntes e como isso se reuniu, como reunir em São Paulo para aliar, digamos, um apelo popular que a Marta tinha a mais com o processo das correntes do partido. A Marta sai candidata, digamos, aliando isso, né? Quer dizer, ela tinha um certo apelo popular acima dos outros
E ganhar São Paulo, a prefeitura, era uma coisa muito importante, porque logo depois o resultado disso é muito nesse sentido. Posso arriscar um palpite? Arriscar um palpite? Ela construiu... Pode ela não ter aproveitado bem isso. Não, acho até que aproveitou muito bem. Ela tem uma projeção nacional, conseguiu arrancar o ministério do governo, do presidente, que diz assim: olha, o PT já tem o principal, o resto eu vou distribuir com os aliados. E ela foi lá e fechou a questão e saiu com o ministério. E como diz o Túlio, um ministério importantíssimo, tipo de vocação econômica que tem o Brasil. Isso é verdade. O que eu acho que está lá na base da Marta, primeiro é uma contradição, é um paradoxo. Tu já percebesse bem que eu gosto da palavra e efetivamente ela me atrai. Segundo, porque... Você está de crédito, hoje tu tem crédito comigo. Hoje eu tenho, tá liberado, né? Tá liberado. Segundo, porque a Marta, eu acho, é um palpite, aí tentar explicar antropologicamente, durante um período, ela fez um papel de defesa feminista. Na televisão. Ela falava de sexualidade, falava da mulher, ela era representativa de um representante pelo popular, portanto. Por aí, né? E aí eu acho que aí o PT se insere na política no Brasil no momento que essas coisas começam a revitalizar. Tem que ocupar esse espaço. Eu acho que ela ocupou bem. E ela era o caminho para ocupar. Agora, não deixa de produzir um paradoxo. É uma boa explicação. Não deixa de produzir um paradoxo. Né? Uma socialite vinda dos estratos quatrocentões de São Paulo, ter essa importância no partido, entre aspas, de origem popular. E o povo gosta desse tipo de pessoa. Claro que gosta, mas é o Joãozinho 30, né? O povo gosta. É a lição do Joãozinho 30. O pobre gosta de ver o É a lição do Joãozinho 30. Ainda a propósito de nomeações. O jornalista Franklin Martins, infelizmente, não sem surpresa, foi nomeado pelo presidente da República como secretário de imprensa do Planalto com o status de ministro. Sim, o Diogo Mainardi, na Veja, já de muito tempo, denunciava e dizia que era absolutamente promíscua a relação entre o telejornalismo da TV Globo, dirigido pelo Franklin Martins, e o Palácio do Planalto. Isso aí. Dizia demonstrou a saciedade. Com todos os Fs. Depois ele saiu, né, da Globo. Exatamente. Dizia, caiu por isso. Caiu por isso. Dizia com todos os Fs e Rs. Havia um clima com alguns desmentidos inespecíficos, mas nada muito sério. Em determinado momento, subiram o tom em relação ao Diogo Mainardi, que fez uma de suas crônicas na Veja absolutamente arrasadora, mostrando familiares dele, todos muito bem colocados na presidência da República, nos ministérios em Brasília. Ficou tão ruim a situação... Transcreveu o ato de nomeação da mulher do Franklin. Exato, da mulher do Franklin Martins. Ficou tão ruim a situação que ele foi exonerado pela Globo. Da Globo. Não ficou muito claro o nível de animosidade que houve nisto. Eu, particularmente, acho que foi uma coisa muito de fachada. Não levei muito a sério aquilo, mas ele saiu. Foi para Bandeirantes. Foi para Bandeirantes e tal. E o Diogo Mainardi continuou dizendo, e foi processado por ele, dizendo: trabalha para o governo, trabalha para o governo, trabalha para o governo. Agora... Cai definitivamente a máscara. Para o telespectador de onde é o Franklin. Né? Ele vai chefiar toda a comunicação social do Palácio e verba de publicidade. Terá verbas virtualmente ilimitadas e há um plano estabelecido a partir de um projeto do Hélio Costa, do deputado Hélio Costa, de uma TV estatal com uma verba absolutamente astronômica e equipamentos caríssimos, aquelas coisas absolutamente brasileiras. Ele é muito amigo do Zé Dirceu, porque ele foi, só para esclarecer para o telespectador que não sabe, isso aí é história, é informação, é fato, não estou fazendo aqui nem a acusação, nem a defesa do Franklin aqui. Ele foi guerrilheiro, ele foi trocado naquele episódio ele foi do MR8, do embaixador, ele e o Zé Dirceu, Flávio Tavares. Então também estou trazendo um fato histórico. Agora só para assinar isso aqui que o Lênin está dizendo. O Flávio Tavares esteve aqui uma vez. Depois eu defendo ele. O Flávio Tavares esteve aqui uma vez e muito nos honrou com a sua presença. Muito nos honrou. Muito nos honrou. Eu tive até a felicidade de, naquele dia, lembrá-lo de um fato. A senhora mãe dele, que já faleceu, Dona Olívia. Dona Olívia morava no mesmo edifício que a minha mãe. E o dia que o Flávio Tavares chegou de volta ao Brasil, eu encontrei na porta do edifício, ele com uma dúzia de rosas brancas na mão. Foi uma cena absolutamente inesquecível. Flávio Tavares sempre teve suas posições absolutamente conhecidas e se manteve jornalista dos melhores. Mas ele nunca disse
que não tinha aquela vinculação, que não tinha um determinado matiz ideológico, que não via as coisas através de uma certa lente. A questão não é o sujeito simpatizar com A, com B, ou com C, ter sido isso, ter sido aquilo. O problema é não dizer. O problema é simulação. O problema é simulação, é não dizer, é simular, é colocar-se como um neutro, amplificador, repassador e talvez até como um filtro de determinadas informações que vão para a opinião pública e sob o manto da neutralidade estar... Agora, atrás desse é isso que eu acho. Atrás desse episódio do Franklin Martins tem um outro episódio importante que nós não devemos esquecer. O episódio de Diogo Mainardi. Olha, é um articulista da revista Veja, como vários. É o canhão, cara. E ele tem uma força que ainda está para ser entendida, as razões pelas quais ele consegue alcançar tanto. Ele derrubou o Franklin Martins da Globo, para bem ou para mal, não quero dizer, mas ele tem um conjunto de características que tem lhe dado credibilidade e alcance numa coluna escrita, num país que valoriza tanto a mídia eletrônica. Olha, é um fenômeno interessante. E uma revista como a Veja. Lembra, não esquece que ele também está na Globo, né? Então, enfim... Mas na TV a cabo. O modo de eu me contrariar tudo isso, eu não assino a revista Veja. E avisei porque não assinava a Veja, entre outras, por causa dessa tendenciosidade da Veja. Porque pode ter algumas questões importantes, mas que a Veja é absolutamente tendenciosa e quer, inclusive, até tirar o maiúsculo do Estado, já tirou, transformar em minúsculo. Já tirou. Essa é uma revista que, para mim... Me chamou a atenção. Sim, agora, mas apenas isto não melhora o Franklin Martins. Não, e também não piora o do Diogo Mainardi. Agora, uma coisa é certa, a Veja ainda tem o melhor texto jornalístico de revista de semana. Que ovo! Olhem esse ovo, que coisa linda. Olha aí. Que tamanho. Aliás, antes eu já vou para adoçar o bico, eu vou mandar de presente para vocês, que a Inês mandou os chocolates para salário. Dá para pegar mesmo? Claro, todo mundo vai ganhar. Vai tomar lá o ovo. Esse ovo é da fábrica de chocolate Plátanos. Ô, Laura, eu espero que nenhum pare ali no Dr. Fernando Malheiros. Lá no Fábio já parou. Este ovo e tantos outros ovos, coelhinhos, cestos a 100 conto aqui na fábrica de chocolates Plátanos, que estará aberta todo final de semana, aguardando a sua visita para que você faça as suas compras de Páscoa. Os chocolates são deliciosos, o preço é fantástico. Esse ovo aqui de 2 quilos custa R$ 98. Maravilha. É muito chocolate bom branco? o preço. Chocolate branco e preto. Eu fiz uma incursão hoje à tarde em coisas da Páscoa. Tenho que me preparar. E o que eu vou dizer não tem nada a ver. A qualidade desse artigo, desse ovo, o seu aspecto, a sua beleza, a sua embalagem, o pacote, me proíbe de fazer comparações em termos de preço. É muito bem feito. E não tem nada a ver. É lindo. E, no entanto, tem tudo a ver. A fábrica fica na rua 13 de outubro, número 102, aqui no nosso município vizinho de Dois Irmãos. Está à sua disposição todo sábado e todo domingo, das 9 da manhã até às 19 horas. Leve as suas crianças para conhecer uma fábrica de chocolate, você vai ficar encantado. Como eu disse, tem cestos, tem até pediatra de plantão lá. Tem uma infinidade de chocolates em embalagens lindas. Ligue amanhã se quiser maiores informações, mas vá à fábrica de chocolates Plátanos, rua 13 de outubro, 102, nosso município vizinho de Dois Irmãos. Telefone 3564-3818 e boa Páscoa. E o Chulinhas, que é o novo bar dos Chulas, ali da Cândido Silveira, tá? Tem um cardápio diferente do bar dos Chulas. Eu só vou dizer dois pratos diferentes, Balde. É o filé à portuguesa. Você entra. Filé à portuguesa, que é um filé com cebola, azeitonas pretas, ovo cozido, pimentão vermelho e arroz branco. E tem, lá não tem, por exemplo, não tem aquela... aquela recheada, almôndega recheada. Fala e nem o bolinho. Tá dando curva, qual é o segundo prato? O segundo prato é isso que eu vou dizer agora. Não tem almôndega nem bolinho. Tu tá falando que não tem? Tu tá dizendo que não tem? Não é um almoço. Não, croquete. Tem que dizer o que tem. Crocrete? Especialidade. Crocrete ou croquete? Croquete. Crocrete. O Carlos Baldi pronuncia Crocrete. É especialidade. É croquete. É croquete. Tem algum aparelho de raio-x lá pra gente examinar? Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimo
noite em 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. Em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Todo sábado, um programa para você aprender muitas receitas de culinária, a técnica e os assuntos relacionados com a gastronomia. Dicas para o cardápio do dia a dia. A arte de cozinhar, sábado, 11 da manhã. Fernando, Flávio, vamos na linha. Pois é, eu quero falar hoje de uma figura. Eu geralmente aqui, Flávio, trato de figuras com importância histórica. Hoje eu pretendo fazer uma intersecção entre uma figura que tem inegável importância histórica, inclusive com influência em momentos da história do século XX, com a figura do artista. Me refiro a Pablo Ruiz Picasso. Aliás, o nome era bem mais comprido, mas me resumo a esses três nomes: o materno, o paterno Ruiz e o Picasso, que é o paterno. Ele nasceu em Málaga, Andaluzia, 1881, outubro de 1981, filho de um professor de desenho, né, que se surpreendeu muito cedo, na faixa dos 10 anos de idade, com a aptidão do jovem Pablo, para desenvolver a atividade pictórica. Isso fez com que o rapaz, que não era bom estudante, logo se envolvesse, através da influência do pai, através do contato com as escolas de belas artes, especialmente em La Coruña e Barcelona, se envolvesse com a arte. Perto dos 15 anos, Picasso já tinha um pequeno ateliê. Ele, depois de Barcelona, vai a Madrid. Em Madrid tenta editar uma revista sobre arte e finalmente ele se radica na França, lá pelos idos de 1900. Um homem muito jovem, 1881, 1900, ele não tinha nem 20 anos. E ali, na França, em Paris, na época, indiscutivelmente, a capital da cultura do mundo, ele começa a absorver todas as tendências, as influências da arte, da pintura, dos movimentos intelectuais que vicejavam em Paris naquela época. Ele recebe influência de Lautrec, mais adiante de Matisse, mas fundamentalmente era um homem autêntico. Um homem tão autêntico, Flávio, que além de ter um temperamento forte, ter tido inúmeras mulheres, uma espécie de Vinícius de Moraes com saúde, que não bebia, porque o Picasso foi morrer com 91 anos, e teve uma dúzia de mulheres, filhos com várias delas, Bem, um homem tão autêntico que ele conseguiu absorver, eu diria que epidermicamente, transferir para a arte todos os movimentos, dos humores da civilização do século XX. Olha só os quantos matizes que esse homem produziu. Ele começou na chamada o período azul, época azul, uma época de depressão. Ele vivia num momento de muita pobreza, não tinha nenhuma projeção, ele encarava as coisas difíceis da vida. Teve um amigo que se suicidou. Na época azul, esse primeiro quadro, que se chama A Vida, que eu separei para mostrar. Nesse primeiro quadro, ele vai demonstrar a dureza da vida e as dificuldades. Isso um homem muito jovem, justamente no período em que ele poderia ter uma visão um pouco mais rósea. É justamente o período subsequente que é o período rosa. Naquele momento ele se apaixona por uma moça chamada Fernanda Olivier, na França. E aí, no período rosa, ele vai ter uma outra condição do mundo. Eu não separei nenhuma obra, e é preciso dizer, Picasso produziu ao longo da sua vida, entre cerâmicas, estátuas, pinturas em óleo, pintura em madeira, 22 mil obras. Tá brincando? 20, olha como era um homem prolífero. Nesse aspecto. Bem, ele passa pelo período rosa, que é justamente um renascer da felicidade em função dos amores que ele desenvolve. Vai se envolver com uma escola de balé, casa com uma das dançarinas, uma russa, Olga Koklova, que depois vai ter uma disputa judicial tremenda em torno da separação, e começa a entrar no chamado período cubista, inicialmente no protocubismo, que é a segunda imagem. Laura, por gentileza.
Mas olha... Essa segunda imagem do período protocubista, o início do cubismo, se chama As Senhoras de Avignon. Tem vários elementos ali nas Senhoras de Avignon. O principal é que ele está retratando prostitutas de um determinado bordel em Barcelona, mas já com as características do cubismo, isto é, ele vai na base, na partícula elementar da imagem e reconstrói a imagem a partir dessa partícula elementar, que vai ser a característica mais típica do cubismo, isto é, ele substitui as formas que originalmente são redondas por mais angulosas. Tá? E no caso das Senhoras de Avignon, evidentemente, vai haver a força da nudez, que era um tabu na época. Estamos falando em 1907, né? Ele não era propriamente cubista ainda. Passa-se o período, ele se transforma numa grande celebridade. Estamos na década de 30, explode a Guerra Civil Espanhola. Ele adere aos republicanos, é nomeado, inclusive, diretor do Museu do Prado, um cara que ele nunca assume, vai ser meramente honorífico. E ele é chamado pelo governo republicano no sentido de fazer um painel que retratasse a barbaridade que acontecia na Espanha da época. E é neste momento que ele toma conhecimento do que aconteceu em Guernica. A violência contra um pequeno povoado espanhol. Encolerizado, a Laura mostra Guernica, encolerizado, ele trabalha incansavelmente por cerca de 3 a 4 semanas e produz esse magnífico painel. É um painel enorme. Eu estive no Museu Rainha Sofia, agora em janeiro, fiquei aproximadamente 30 minutos diante desta obra, tá? É de uma força estupenda, imensa. Ele mistura cubismo, principalmente expressionismo, arte própria, visão própria da realidade. A verdade é a seguinte: Guernica, Flávio, grita, geme em silêncio. E Guernica é uma interrogação. Por quê? Não vou tratar de detalhes da obra, é uma obra fantástica, já fiz uma aulinha sobre Guernica. Segue Picasso o seu calvário, porque logo depois vamos ter a Segunda Guerra Mundial, a invasão da França, Paris sitiada pelos alemães, invadida pelos alemães, ele se refugia, né? Mas no pós-guerra ele se consagra efetivamente como um grande autor do século XX, continua tendo casamentos e separações, filhos, ele vai ter a Paloma Picasso com a Gillot, né? Até chegarmos ao final da vida, onde ele experimenta em vida algumas glórias que talvez a nenhum artista do século XX tenha sido reservado. Uma delas é que ele foi o primeiro artista vivo a ter uma exposição sua no Museu do Louvre. Tá? Ele vai falecer em 1973, aos 91 anos. Picasso foi uma celebridade, em grande medida, Flávio, porque ele foi um homem com temperamento extrovertido que expôs a sua intimidade, mas principalmente porque ele foi um termômetro da sua época. Né? Ele variou na sua expressão artística à medida que o século XX passava por mutação. Por isso posso dizer, sem erro, foi o principal artista do século XX e produziu inquestionavelmente a obra mais importante do século passado. Muito bom, Fábio. A partir da minha atividade profissional, eu me sinto às vezes um argentário. Tu citaste há pouco que o Picasso produziu mais de 22 mil obras. Sim. Como é que eu posso explicar essa quantidade, esse volume imenso e a valorização que ele alcançou? Porque quando um artista alcança metade da celebridade do Picasso e com uma produção modesta, os seus quadros... Olha, tem 2 companhias de seguro japonesas que nos últimos leilões de obras de arte pagaram, eu não vou me atrever a lembrar, mas 68 milhões de dólares por um quadro. Primeiro, Baldi, pelo seguinte, porque as principais obras do Picasso estão já loteadas entre grandes museus. O Rainha Sofia, por exemplo, tem o Guernica e várias outras. Essa Senhorita de Avignon está no MoMA, em Nova York. Tá? Em segundo lugar, porque a parte pictórica do Picasso não é tão grande, né? Se fala, eu não me lembro do número exato, mas em torno de umas 1000 pinturas, né? Ele vai ter muitos ensaios, muitos desenhos, muitas esculturas, né? Muitas cerâmicas, né? Mas o fato é o seguinte, é que ele é único. Ele podia ter produzido 50 mil obras. Todos são únicos depois que morreram. Não, mas ele é único entre os únicos. Eu citava aqui, eu mostrava pro Lênio aqui algumas frases desse homem, que também era um frasista. Ele dizia assim: a arte é uma mentira que nos aproxima da verdade.
Tyler. É o que nós discutimos. É a realidade. Eu não digo tudo, mas pinto tudo. Como é, perdão? Eu não digo tudo, mas pinto tudo. Quer dizer, a forma de expressão. A propósito do pintar, aí cabe a bola picando também. Os nazistas foram pegar o Picasso e perguntaram para ele: o senhor produziu isto? Não. Guernica? Ele disse: não. Foram vocês. Foram os senhores. Eu não digo tudo, mas pinto tudo, né? Leva tempo para se chegar a ser jovem. Entre outras frases. O caminho da juventude leva uma vida toda. O artista censor do seu tempo, censor com S, foi o Picasso. Foi no século XX. E aí eu acho, Baldi, a resposta para a tua pergunta. Tantas obras, por que vale tanto? Porque são de Pablo Picasso. Em seguida. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Teve uma época em que os brasileiros não tinham liberdade. Nas diretas já o PT lutou para conquistá-la. Teve uma época em que os governos não se importavam com o povo. No governo, o PT implantou o orçamento participativo. Teve uma época em que muitos brasileiros não tinham o que comer. No governo, o PT criou o Fome Zero. Até hoje, muitos partidos escondem seus problemas ou mudam de nome. O PT os enfrenta. PT, um partido com história. Um partido ao lado do povo. Neste domingo, a partir das 13h30 Gauchão 2007, Guarani e Internacional, ao vivo do estádio Estrela d'Alva em Bagé. A transmissão mais completa está na Guaíba. Você não pode perder. Oferecimento Tramontina. Tramontina é Tramontina. Hipercar. Você é mais. Você é hiper. Água mineral Sarandi. O hidratante para o lado de dentro do corpo. Tumeleiro 40 anos. Para construir e reformar, ninguém facilita tanto. A assinatura premiada Correio do Povo. Quem mantém sua assinatura em dia concorre a prêmios toda semana que só o Correio tem. Monte um cinema na sua residência. E aí no Vale do Rio dos Sinos, vá a Novo Hamburgo, na rua Joaquim Nabuco, 1552, e procure a Home Theater Center. Lá você encontrará o Carlos Fink, o Giovanni e a Dona Cirlei, que vão lhe mostrar como é que funciona o cinema dentro da sua casa. Aí algumas sugestões que nós estamos mostrando. Aqui em Porto Alegre também tem o Home Theater Center, na rua Joaquim Nabuco, 1552. O telefone é 3582-2321. Aqui em Porto Alegre você procure a Dona Magali ou a Dona Ana Paula. Monte um cinema na sua residência com um som maravilhoso, você vai ficar muito satisfeito. Aí outra sugestão, e aí as caixas de som que agora são tamanho bem pequenininha, viu? O tamanho das caixinhas bem pequenininha. Olha aqui prezado Flávio, gostaria, se possível, fosse perguntado ao Dr. Lênio Streck ao que ele se referia numa caminhada pela praia de Jurerê, agora em fevereiro, na companhia de mais 2 companheiros, quando ele disse bem alto: é uma porcaria, mas é inexorável. Ouvi sem querer, mas o nobre jurista falava alto. O que seria a porcaria e o inexorável? E uma outra, Dr. Lênio, por que não assinas a revista Carta Capital? É uma revista super imparcial, recheada de articulista pró-governo e do governo. Érico. Mas é evidente que eu assino a Carta Capital, não tem dúvida nenhuma. Pessoal, já ganho desconto porque eu sou assinante desde o início dela, evidentemente. E quanto à frase na praia... Era uma porcaria e inexorável. Era aquele movimento daquele povo que corriam em roda da... Como te ouve. E não dava praticamente para caminhar no meio do negócio. O que vão fazer? Já estamos aqui mesmo, é inexorável, vamos adiante. Vingança feminina. Como? Você tem que arranjar um negocinho daquele pro ouvido dele, eu não aguento. Vingança feminina. Isso aqui é de quem? Do Ribeiro. O marido estava em seu leito de morte e chamou a mulher. Com voz rouca e já fraca, disse-lhe: meu bem, chegue mais perto. Não, faz a voz. Eu quero... Eu chego mais perto, eu quero fazer uma confissão.
Não, respondeu a mulher. Sossegue, fica quietinho aí, você não pode fazer esforço. Mas, mulher, insistiu o marido, eu preciso morrer em paz. Eu quero te confessar algo. Ah, está bem, pode falar. É o seguinte, eu transei com a sua irmã, com a tua mãe e com aquela tua melhor amiga. Eu sei, disse a mulher. Foi por isso que eu te envenenei, meu bem. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G-Moitin7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. O governo Lula lançou o PAC, 500 bilhões de investimentos. O governo Ieda diz que não tem dinheiro para nada. O governo Lula quer fazer a reforma tributária para diminuir impostos. O governo Ieda quer aumentar impostos. No governo Lula, a educação terá mais 8 bilhões de reais. O governo Ieda não disponibiliza recursos nem para o transporte escolar. O Brasil está avançando. Não vamos deixar o Rio Grande andar para trás. PT, um partido que faz bem ao Brasil. Um partido que luta pelo Rio Grande. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Pronto. Baldi, o JK me levou hoje para comprar um carro seminovo. Lá na Hiller Veículos. Hiller. Maravilhoso. Por que faz lá que não aprende a pronunciar o nome do teu cliente? Hiller Veículos. Ah, obrigado. Hiller. Volta, Flávio. Gostou ou não gostou? Seminovo. Comprou um seminovo lá, viu? Comprou um seminovo. Você sabe Comprou o que é um seminovo lá na Hiller Veículos. E tem uma vantagem agora na Hiller Veículos também, sabe? Tem uma vantagem lá. Você pode pagar em 72 vezes com um preço fixo. 72 prestações. Não, só não diz que é sem juros, que aí eu... Não, eu tô dizendo 72 vezes. Sem juros, eu paguei. Flávio comprou. Flávio fez o negócio lá hoje, na Hiller Veículos. Só para dar uma notícia sobre um julgamento recente na Alemanha, que de um casal de marroquinos que morava já um período na Alemanha, ela com 26 anos, ele com 30, e batia nela e muito, e ela então arrumou uma ordem judicial para tirá-lo e aí foram ao juiz e tentaram fazer o divórcio, mas como primeiro tem que fazer uma etapa anterior e depois esperar mais um ano para fazer o divórcio, separação de corpos na Alemanha, tentaram então em face, a advogada tentou dizendo, olha, foi violência e etc, e por isso precisamos fazer o divórcio direto. E aí o juiz responde citando o Alcorão, que como eles eram árabes, como eles eram marroquinos e professavam o islamismo e o Alcorão, o marido, the husband can beat his wife, diz essa notícia, não, ele disse em alemão, mas aqui está a notícia em inglês, dizendo que o marido pode castigar a esposa. Isso é o Alcorão. Sim, citando o Alcorão, o juiz decide, não dou direito ao divórcio, porque o marido tem direito a castigar sua esposa, o que gerou pronunciamentos no parlamento, artigos no jornal, isso é uma coisa recente, e só para dizer que em pleno século XXI ainda se tem esse tipo de coisa. Eu não sei se o juiz fez porque era um pândego, né? Mais provavelmente. Um galhofeiro, mas na prática, se ele fez uma brincadeira citando o Corão, fê-lo mal, porque prejudicou, porque esta mulher nessas alturas pode, como aqui no Brasil acontece muito quando não se toma providências. Ele poderia usar a galhofa, mas depois conceder, né? Exatamente. E ele fez uma brincadeira de péssimo gosto. Péssimo com a religião, com a religião dos outros. Exatamente. O juiz, né? Exatamente. Eu acho. Exatamente. Deve ter declarado à imprensa filo por quilo. Quem tiver interesse pode mandar e-mail para o programa que eu repasso a notícia. Que é muito importante, ela não deu tempo aqui para ver toda ela. Previsão do tempo para amanhã, segundo o 8º Distrito de Meteorologia, Porto Alegre nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, temperatura em ligeiro declínio, mínima 21, máxima 26 graus. Baldi, número. Olha aqui, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado convida Vossa Excelência para a cerimônia
de assinatura do protocolo de intenções para a promoção do planejamento familiar no estado do Rio Grande do Sul. Hosana, aleluia, aleluia! A realizar-se às 14 horas do dia 29 de março, no plenarinho da Assembleia. Mas olha aqui, eu não acredito. Protocolo de intenções para promover o planejamento familiar no estado do Rio Grande do Sul. Todos os poderes. Todos. Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. Que beleza. Olha, é um passo em direção ao viçareiro. Às soluções. Hosana, aleluia. A Bolsa fechou com uma pequena alta, um sinal positivo, porque é obrigado a pôr 0,04. O volume foi fraco, pouco mais de 2,570 bilhões de reais. Entre as maiores altas, destacaram-se a Celesc, 4,45% de valorização, a Siderúrgica Nacional com 3,48% e a Klabin com 2,29%. Os destaques negativos pelas suas baixas: Telemar 3,95%, TIM Participações 3,7% e a Souza Cruz com 2,29%. O dólar comercial, a alta é igual, não, é a baixa. Meu Deus do céu, te decide, Baldi, é baixa ou alta? Eu vou dar o valor, R$2,62 de real. Eu não consigo, JK. Eu acho que vai ser mais. É mais. 2,062. Mais. O paralelo 2,13. Não sabe se é mais ou menos. Não, mas é mais sim. Tá? Mas é difícil. Tem que Flávio, é um tema de prospecção filosófica. É a síndrome do braço curto aqui. Acertando o foco. É mais. O petróleo, com alta de 0,9%, $62,28. É isso aí, desculpe. Engenheiro. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimontin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. O governo Lula lançou o PAC, 500 bilhões de investimentos. O governo Ieda diz que não tem dinheiro para nada. O governo Lula quer fazer a reforma tributária para diminuir impostos. O governo Ieda quer aumentar impostos. No governo Lula, a educação terá mais 8 bilhões de reais. O governo Ieda não disponibiliza recursos nem para o transporte escolar. O Brasil está avançando. Não vamos deixar o Rio Grande andar para trás. PT, um partido que faz bem ao Brasil. Um partido que luta pelo Rio Grande. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. Dois Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Belo programa, obrigado. Laura. Bom final de semana para os nossos telespectadores. Lembrando que a fábrica de chocolates Plátanos vai estar aberta todo sábado e todo domingo, das 9 da manhã até as 19 horas. Quero mandar um beijo lá para o pessoal, em especial para a Inês, e lembrar o telefone, se você esqueceu do endereço. É Rua 13 de Outubro, número 102. Telefone da fábrica de chocolates Plátanos, 3564-3818. Dedicar o programa hoje a Renata Becker, que está de aniversário hoje, e é a secretária do deputado Luiz Fernando Zac, lá na Casa Civil. Dedicar também o programa ao advogado Amâncio Melo, ao deputado Carlos Gomes, que conheci hoje do PPS, um belo deputado, ao Sérgio Teixeira. O quê? Como é que é o negócio? É um bom deputado. Não, foi outra palavra. Deputado. Não, o quê? Belo deputado, pronto. Belo. Pronto, belo. No sentido legislativo, tá beleza? Sentido legislativo. Entendemos? Assume. Estou assumindo, estou dizendo que disse belo. essa face. Eu disse belo, deputado, pronto daí. Ao Maurício Gomes, tá? E ao nosso vereador João Dibe, que hoje está completando 36 anos como vereador da capital. Dibe. Em nome de todos os guerreiros, Dibe, o nosso abraço pelos 36 anos como vereador. Só um instantinho. O Lênio acabou de levar uma paulada de um telespectador via e-mail. Olha aqui, aqui, consegues ler?
Não, eu tenho que botar óculos. Lê. Baldi, tu tá muito chato hoje. O que tu queres? E é o meu amigo Miguel Costa que manda me dizer isso. Merece todo o respeito. E tá chato mesmo. Eu quero mandar o programa para Mara Celice de Canoas, um abraço para a Leda Doris Feilo, para o André Duarte, que gostam de mim, enfim, mandaram um e-mail carinhoso. O Claudinei Chu também, respondo depois. O João Rubens, mano, esse teu negócio do bacon aí não tá legal. E o Celso Ferreira... Bacon com ovos? Francis Bacon, ele tá dizendo não é bacon que... com ovos. Ele no fundo tá dizendo que o Túlio tá certo, enfim. E o Celso Ferreira, tanto ódio nesse coraçãozinho do Celso Ferreira. O Celso Ferreira se lembra coisas de 2, 3 anos atrás de que eu teria dito. O Celso não tem o que fazer para ficar falando isso. Semana que vem não vou poder estar aí, Flávio, porque eu não tenho compromisso e na outra é Páscoa, parece, então vai demorar agora para nós nos encontrarmos de novo. Boas Páscoas, então. E boas Páscoas para todos. Não esquece os ovinhos da placa. Exatamente. O programa então vai para todos, menos para o Celso Ferreira. Que mal. Que é uma mala, né? Cá para nós. Então, só posso começar mandando aquele abraço pro Celso Ferreira. O Lazier Martins, que sempre nos assiste, obrigado. Lazier, querido amigo e colega. Queridíssimo amigo, Marco Aurélio também, que nos assiste. Marco também. Conversei com ele. Hoje estive na Rádio de Tarde, um abraço pro João Garcia, pro Luiz Carlos Reck, o Silvio Almeida, conversei com todos eles. Gostaria de agradecer de todo o coração e realmente... Fico muito grato mesmo a todas as pessoas que estiveram ontem no livro, aqui, o lançamento do livro, né? E agradeço também em nome do professor Cláudio Moreno, pessoas que estiveram lá ontem na Livraria Cultura. Muito obrigado a todos. Mando um abraço aqui também para o Jaime Augustin, mandou um e-mail, muito obrigado pela atenção. Para o Lazi, acho que Lazi não assinou a respeito do filme Blade Runner, comentário que inclusive foi o professor Mike, o Dr. Mike quem começou. Raul de Souza Picanço está de volta aí nos assistindo, muito obrigado. E o Ronaldo Oliveira, lá do Jardim Algarve, te respondo rapidamente. Não sei. Não, agora uma coisa é certa em relação a todas as perguntas e o que tu disseste no teu e-mail. Esse programa sempre será absolutamente independente e não há nenhuma dúvida em relação a isso, e a nossa garantia está ali. E democrático. Muito bem. Fernando. Primeiro uma cena de ciúme explícito aqui, ó. Eu dei as bolas picando aqui pro Lênin e ele recebe essa quantidade toda de e-mail aqui. Pô. A maioria sentando ferro. Para. Então eu vou aqui alisar meu eleitorado. A Silvia Machado, a Jussara Silva de Esteio, encontrei o pessoal no super na Rua da Praia. O professor Luiz Oswaldo Leite, a sua esposa, a dona Luísa, a professora Luísa, a Heloísa Simões e a Helena Veríssimo, encontrei ontem lá no Bourbon, quando ia dar um abraço no Túlio, claro que tardio, como sempre, né? Mas acabamos nos encontrando lá. Não, mas foi um abraço muito qualificado. Qualificadíssimo, né? E deu prejuízo. E também a Yolanda Zurlo e o seu esposo, o desembargador João Zurlo. Um grande abraço para todos. Bom fim de semana. O João Zurlo foi meu... Posso? Colega de João Teles. Meu Deus. Tu. Posso? Querido amigo, professor. Pode. Não, eles estão gastando meu tempo. Vai, engata a primeira e vai. Tu agora. Posso? Alba Catarina Morel. Alba, vou passar ao Lênio, que ele vai se importar com isso. Quero mandar um abraço ao José Carniel, do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbálica do Brasil. Um abraço. Klaus Niederauer, Leandro Alberto Eli, aí o colega, um contemporâneo do Rosário, foi colega do meu irmão e de alguma forma te saúda por causa da tua filha Fernanda. É o Pedro Sesca. Pedro, um abraço, muito obrigado pela carta. Quem aqui? O Ribeiro. Ribeiro está te lançando candidato ao Senado. É o autor daquela piada da mulher que já sabia de tudo. E esse e-mail aí tá muito bom. Ele está te lançando candidato ao Senado. Mas tu é um saco, hein, JK? Mas tá descrito. O Everson Lichtenegger de Aguiar. Lichtenegger de Aguiar. Seu Everson, obrigado. Amanhã tem? Não, amanhã é sábado.
Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Teve uma época em que os brasileiros não tinham liberdade. Nas diretas já, o PT lutou para conquistá-la. Teve uma época em que os governos não se importavam com o povo. No governo, o PT implantou o orçamento participativo. Teve uma época em que muitos brasileiros não tinham o que comer. No governo, o PT criou o Fome Zero. Até hoje, muitos partidos escondem seus problemas ou mudam de nome. O PT os enfrenta. PT, um partido com história. Um partido ao lado do povo. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração. Ecologia e economia.